Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu venho aqui falar sobre a trilogia Bill Hodges, do Stephen King, que é composta por esses três livros aqui, Mr. Mercedes, Finders Keepers e End of Watch, ou, em português, Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e Último Turno. Caso vocês tenham interesse em comprar, eu vou deixar um link da Amazon aqui na descrição, tanto para as edições em português quanto para as edições em inglês. E vocês já sabem, comprando por esse link, vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixe de dar uma olhada aqui embaixo. Essas minhas edições são todas em hardcover em inglês, porque eu comprei o primeiro livro quando ainda não tinha aqui no Brasil, e depois eu não quis comprar os outros diferentes, então eu acabei comprando todos na mesma edição. Mr. Mercedes foi o primeiro livro do King que eu li em inglês, e pra quem tiver curiosidade, eu acho que essa é uma boa leitura pra se fazer em outra língua, porque é um livro um pouco diferente, eu vou explicar mais pra frente por quê, mas a escrita do King aqui tá um pouco mais suave, digamos assim. Então eu acho que foi um bom livro pra começar, e eu acho que quem tiver interesse em ler Stephen King em inglês também pode ficar com essa dica aí. Eu vou falar aqui sobre os três livros sem spoilers. Eu sei que algumas pessoas gostam de spoilers, mas a maioria pede pra não contar. Então eu não vou falar nenhum tipo de spoiler, eu vou contar a minha opinião, mesmo falando sobre o segundo e terceiro livro. Podem ficar tranquilos, mesmo que você nunca tenha lido o primeiro. Então vamos começar. Por mais que Stephen King seja conhecido como um autor de livros de terror, esses aqui não são livros de terror, eles são mais puxados pro thriller ou policial. Em Mr. Mercedes nós vamos ter o caso de um cara que roubou uma Mercedes e simplesmente decidiu atropelar milhares de pessoas que estavam na fila para se candidatarem a algumas vagas de emprego. Ele atropela várias pessoas inocentes, algumas morrem, muitas ficam gravemente feridas, e o caso acaba ficando em andamento por muito tempo sem que ninguém conseguisse descobrir quem realmente foi esse assassino do Mercedes, ou Mr. Mercedes. O detetive que estava encarregado pelo caso se aposenta, mas ainda assim ele não consegue tirar da cabeça esse caso. Só que certo dia, esse detetive recebe uma carta de uma pessoa que diz ser esse assassino. E aí eles começam a ter um certo tipo de contato, e o Bill Hodges, que é esse detetive, mesmo estando aposentado, decide seguir com a investigação por conta própria. O livro vai mostrar não apenas a visão do Hodges, mas também a visão do Brady, que nós sabemos desde o início que é o assassino. E o legal aqui é justamente isso, nós vemos o embate entre os dois, e nós vemos a reação tanto do Brady quanto do Hodges quando um consegue fazer uma jogada contra o outro. O Brady claramente tem vários problemas psicológicos, eu não vou me adentrar nisso, mas eu achei muito legal nós termos essa visão dupla, tanto do detetive quanto do assassino, e o King conseguiu fazer isso de uma maneira que não tirasse a nossa empolgação para saber o desfecho de tudo aquilo. Eu achei que a leitura fluiu muito rápido, os capítulos são curtos, o livro é dividido em partes, então é tudo muito tranquilo. Eu gostei muito da forma como as coisas se desenvolveram, eu achei que foi uma história muito legal, apesar de ser muito diferente do tipo de escrita que o King está acostumado a escrever. Eu vou explicar isso mais pra frente quando eu estiver falando da trilogia como um todo. Já em Finders Keepers ou Achados e Perdidos, nós vamos ter uma trama um pouco mais parada, um pouco mais lenta, que é o que acontece com a maioria dos segundos livros de trilogia. Na verdade, esse aqui pra mim foi um livro bem destacado, porque ele tem uma história mais distante dos outros dois, porque o primeiro e o terceiro livro são muito ligados, mas ainda assim eu achei bem legal. Aqui nós vamos ter um autor muito consagrado que parou de escrever suas obras, e nós vamos ter um homem que se diz ser muito seu fã, que é o Morris, que é inconformado com o fim que esse autor deu para o seu personagem favorito. Com isso, ele acaba criando um plano de invadir a casa do autor, e ele consegue roubar todos os manuscritos de obras que nunca tinham sido publicadas. Só que além disso as coisas dão um pouco errado e esse autor acaba morrendo. Sendo morto, na verdade. O Morris fica desesperado e ele esconde todos os cadernos e manuscritos que conseguiu, só que ele acaba sendo preso por outro crime. E quem vai encontrar esses manuscritos é na verdade um garoto de 13 anos que morava ali no local algumas décadas depois, enquanto o Morris continua preso. E aí nós vamos ter a primeira ligação com o primeiro livro, que é a de que o pai do Peter é, na verdade, uma das vítimas do Mr. Mercedes. Ele não chegou a falecer, mas ele ficou gravemente ferido e a família vem enfrentando muitos problemas desde então. E eu não vou entrar muito em detalhes, mas dá pra imaginar que um tesouro grandioso nas mãos de uma criança de 13 anos que vem de uma família que está passando por problemas não daria muito certo. Principalmente quando nós temos um criminoso preso que está louco para sair e encontrar esses manuscritos novamente. Aos poucos, outros personagens do Mr. Mercedes voltam para essa história e também começam a interagir na trama.
Mas, como eu disse, é uma história bem mais lenta e bem mais parada que o primeiro livro, ainda que seja muito interessante. Eu achei o plot de tudo bem legal, mas é inegável que o livro se passou de uma forma muito mais lenta. End of Watch, ou O Último Turno, é o terceiro livro da trilogia, e é muito complicado falar sobre esse livro sem contar spoilers, porque, como eu disse, o primeiro e o terceiro livro estão muito interligados, então se eu falasse desse livro, claramente vocês teriam algum spoiler do primeiro. Caso vocês já tenham lido o primeiro, podem jogar no Google a sinopse básica do livro, que vocês vão entender completamente o que acontece. Mas o que eu posso dizer de forma geral é que esse livro aqui toma um rumo completamente diferente dos outros, porque até então nós tínhamos livros policiais e sem nenhum traço de sobrenatural ou paranormal. Só que aqui nós vamos trilhar um caminho completamente ligado ao paranormal. Foi como se quem tivesse cansado de escrever coisas normais e ele decidiu seguir por esse outro caminho de repente. Isso para algumas pessoas pode ser ruim, porque realmente é um livro que foge um pouco do padrão dos 2 primeiros livros, mas eu gostei bastante porque eu gosto dessa carga paranormal, eu acho isso muito legal e eu acho que deu um toque a mais pra história, que foi completamente inesperado considerando os outros 2 livros, mas que ainda assim eu gostei. De qualquer forma, não é um livro de terror, continua sendo thriller policial, mas tem esse lado mais oculto. O livro fecha bem as pontas soltas e eu gostei muito do rumo que os personagens tomaram no final da trilogia. Mas agora deixa eu falar da trilogia como um todo. Como eu disse, esses livros são bem diferentes do que o King costuma escrever, não apenas por não serem terror e por serem mais voltados pro thriller, mas porque a escrita do King tá bem mais superficial nessas histórias. Ele não se aprofunda tanto nos personagens, ele não se aprofunda tanto na história em si. A impressão que eu tive foi que ele escreveu esses livros pra relaxar. Não estou dizendo que os livros são ruins, ok? Estou dizendo que a escrita deles é diferente da escrita normal do King. E eu vi muitas pessoas incomodadas com isso, e eu já vi muitas pessoas que odiaram essa trilogia justamente por isso. Eu sinceramente não acho que isso seja um problema. Eu acho que é ok você escrever de uma forma diferente de vez em quando, até porque eu acho que não deve existir isso de fórmula para se escrever um livro, e eu acho até legal fugir um pouco do normal. Algumas pessoas consideraram essa escrita muito amadora, mas eu não concordo, eu acho que apenas é diferente do King. Então, considerando que ele normalmente se aprofunda muito nas coisas, detalha muito as coisas, lendo esse livro com a expectativa de escrita dos outros, você pode sentir falta de algumas coisas, mas não é que realmente faltou, é só que a nossa expectativa com Stephen King já está ali pré-estabelecida. Eu acho que são livros ótimos para você ler e para relaxar. Não são livros que vão te fazer ter grandes reflexões, mas são livros que vão te divertir, pelo menos me divertiram. Então se vocês pegarem essa trilogia pra ler, não esperem aquela escrita mais carregada e profunda do King. Peguem como algo mais leve, que provavelmente vocês vão gostar bastante. E é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre a trilogia Bill Hodges. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso você já tenha lido a trilogia ou algum dos seus volumes, comenta aqui embaixo o que achou. E se gostou, é claro, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.